além de toda a beleza dele, eu acho fantástico nesse texto, quem falou isso? O apóstolo São Pedro. Grande conhecido de todos aqueles que estudam a Bíblia por sua impetuosidade, por suas palavras duras, por suas maneiras bruscas, por ser um homem tosco. Como é que a gente diz aqui no Rio Grande, né? Grosso, né? Por ser grosso, mais grosso impossível. Esse era Pedro. Eu falava, não sei se ontem ou se sábado, eu dizia que à medida que a gente tem um coração aberto para Deus, Deus vai nos ensinando tantas coisas, né? E a gente pode ir abrandando o coração. Eu digo, meus queridos, que se a gente for envelhecendo e o nosso coração não estiver sendo abrandado, tem alguma coisa muito errada com a gente. Muito errada. Quando você vê o próprio apóstolo João, que foi o homem que, sem dúvida alguma, no Novo Testamento, quem mais escreveu acerca do amor, ele que diz o tempo todo, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Olha, eu tenho-vos dito, amai-vos uns aos outros. Quem era João lá, quando jovem? Filho do trovão, impetuoso, né, arrogante, cheio de esquema. Os anos, não apenas os anos, a experiência com Deus foi transformando esse João no chamado apóstolo do amor. Agora, veja isso é que é o impressionante na vida de Pedro. É impressionante Pedro dizendo essas palavras. Ele pede aqui que a gente viva um tipo de amor que seja intenso. E olha o conceito dele, porque ele diz, o amor cobre o quê? Uma multidão de pecados, de erros, de coisas ruins. Então, essa dimensão do que a gente precisa, do coração da gente, símbolo de todo o arcabouço do nosso ser, símbolo de toda a nossa estrutura de vida, esse coração, esse estilo de vida ser abrandado dentro dos relacionamentos. Eu quero colocar dois pensamentos aqui que eu acho fantásticos. Um deles é de Martin Luther King Jr. Você lembra aquele homem que desempenhou um papel de importância extrema na condição dos relacionamentos entre negros e brancos nos Estados Unidos. Ele disse, não amamos as pessoas apenas porque gostamos delas. Amamos a todos os seres humanos porque Deus os amou. Não apenas porque gostamos. Martin Luther King Jr. era um pastor protestante. Ele diz, nós amamos principalmente porque Deus amou essas pessoas primeiro. Então é esse canal que vem do Senhor, que passa pela nossa vida e que precisa chegar ao nosso próximo. Um canal de bênção. Eu ser uma bênção para o outro ser uma bênção para mim. Veja que dentro dessa dimensão, como, isso não é utopia, isso é como os nossos relacionamentos todos podem ser mais fáceis quando a gente tem isso em mente. O outro pensamento de Gandhi. Gandhi disse assim, puxou aqui. Nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo. Se você lembra quem foi Gandhi, aquele homem extraordinário que ele promoveu uma revolução pela não violência. E foi assim que aconteceu a liberdade na Índia. Uma revolução pela não violência. É interessante, Gandhi nunca foi um cristão, todo mundo sabe disso, mas a essência do pensamento de Gandhi, ele diz, eu tomei isso de Jesus Cristo. Ele dizia, peraí, Jesus não disse assim, se você assiste o filme Gandhi, tem muita coisa interessante. Tem uma hora que um pastor protestante vai visitá-lo,
e para ver o que acontecia ali na sua revolução, e eles vão caminhando por um passeio, e num passeio onde estivesse um inglês, um indiano não podia caminhar ali. E eles vão caminhando, aí tem alguns indianos e alguns ingleses, e eles podiam, pela lei, bater no indiano que estivesse andando pelo passeio, tinha que sair do passeio. E aí o pastor diz, é melhor a gente sair. Aí Gandhi disse, mas Jesus disse que se alguém nos bater é para a gente oferecer a outra face. Olha que truncada. Aí o pastor disse assim, eu não estou bem certo de que isso era literal, né? Estava com medo de apanhar, né? E Gandhi vai e avança. Ele tinha o pensamento de que a pessoa podia bater tanto em você, e se você não revidasse, ia chegar um momento, olha que conceito, ia chegar um momento que a pessoa ia se envergonhar de estar machucando você. Foi assim que ele promoveu uma revolução pela paz. Agora, quantas revoluções nós poderíamos provocar na nossa vida, tendo melhores relacionamentos? Um livro que li no ano passado sobre a inteligência social, eu achei um negócio interessante. O autor fala de certas doenças sociais. Halitose social, ou seja, um mau hálito social. O que é um mau hálito social? Aquelas palavras que nós, né, falamos fora de hora, fora de lugar. Quem sofre de halitose social, de mau hálito social, fala, né, o que pensa, fala pelos cotovelos, fala sem pensar, né, machuca os outros. Uma outra doença social, ele diz a flatulência social, né, colocando num termo mais certo, um peido social, né, que é as pessoas que afastam as outras, afastam pela maneira de ser. E uma terceira doença social é a caspa social. Que coisa incômoda é uma pessoa com caspa perto de você, né? Que fica jogando ali aqueles folículos brancos, né? O que é a caspa social? É quando você tenta impor o seu comportamento, impor a sua atitude sobre os outros. Você está com caspa social. Você vê aquelas pessoas que chegam assim num lugar, o público liga aquele som estrondoso de um carro e quem está ali não quer ouvir, mas tem que ouvir porque você está impondo, né, um determinado comportamento sobre os outros. Então são doenças sociais que infelizmente acomete tantas pessoas e por isso os relacionamentos às vezes se complicam. Olha só essa charge interessante aqui, né? Onde quer que você esteja, sempre haverá um pica-pau. Está aqui a imagem, né? Uma cena da arca de Noé com os bichos todos e o pica-pau furando a arca. Não é assim? Onde quer que você esteja, sempre haverá um pica-pau. O problema é quando a gente mesmo é esse pica-pau, né? É quando a gente mesmo complica para os outros. Há pessoas que agem como uma verdadeira topeira emocional. Topeira emocional. Ele leva tudo pela frente, leva, né, impõe os seus gostos, os seus desejos. Aprender do Senhor, amar intensamente, como dizia Pedro, é quando a gente abranda o coração para isso. Abranda o coração para não ser desse jeito. Olha só esse pensamento aí. Há pessoas desagradáveis, apesar de suas qualidades, e outras encantadoras, apesar dos seus defeitos. Verdade ou mentira isso aí, gente? Tem pessoas desagradáveis, apesar de terem tantas qualidades, e outras pessoas que são encantadoras, apesar dos seus defeitos, porque sabem se relacionar, têm o coração mais aberto para isso, aberto para um relacionamento, e isso pode fazer toda a diferença, porque eu aprendi um conceito esse aí há algum tempo atrás, né, que quando a gente age dessa forma assim, a gente merece um certificado de burrice. Olha que certificado mais desonroso, né? Mais desonroso de se ter. Um certificado de burrice emocional,
né, de burrice relacional. Por que certificado de burrice? Porque a gente tem, puxa vida, todas as ferramentas